Olá pessoal, vamos receber mais notícias do Flamengo, mas antes não esqueçam de se inscrever e deixar seu like. Everton Cebolinha cita diferencial para viver boa fase no Flamengo. Fico muito feliz. Atacante conversou com a imprensa após a vitória do Flamengo pelo placar de 2-0 no Fla-Flu. Pedro também marcou no clássico. Com gols de Everton, Cebolinha e Pedro, o Flamengo bateu o Fluminense pelo placar de 2-0 no Maracanã, na tarde do último domingo 25, em jogo válido pela 10ª rodada do Cariocão. O rubro-negro é virtualmente campeão da Taça Guanabara e pode confirmar o favoritismo no final de semana. Em boa fase, o atacante Everton Cebolinha atribuiu a Tite esse momento. Eu vivi temporadas de altos e baixos. O atleta acaba perdendo confiança. Mas desde a chegada do Tite, ele me deu a sequência que eu precisava. Eu acabei retomando a minha confiança e as coisas vão acontecendo naturalmente, iniciou. Eu fico muito feliz. Eu esperava ajudar de uma certa forma. E graças a Deus desde o final do ano passado eu tenho ajudado, acrescentou o camisa 11 do mais querido. Além de tirar o melhor de Everton Cebolinha, o técnico Tite também preza muito pela solidez defensiva. O Flamengo vem sofrendo poucos gols, sendo altamente competitivo. O Tite cobra muita marcação para os homens da frente. Se a gente pressionar e não deixar sair, a nossa defesa vai ser a menos vazada. É o que tem acontecido. Nós ainda não tomamos gol, continuou e Cebolinha. Conseguimos pressionar o Fluminense. Nós roubamos algumas bolas ali no primeiro tempo e poderíamos ter aproveitado de uma melhor maneira. Nossa ideia de jogo ficou bem nítida hoje, completou. O Flamengo enfrenta o Madureira na tarde do próximo sábado 2 às 16 horas, horário de Brasília, no Maracanã. É a chance do primeiro título de Tite no comando do Mengão. Pedro pode deixar o Flamengo para assinar com o rival do Real Madrid na La Liga. Atacante vive grande fase no Flamengo após a chegada de Tite e é um dos artilheiros do Brasil. O atacante Pedro faz o seu melhor início de temporada no futebol profissional, tendo, desde a chegada de Tite, tornado-se titular absoluto do Flamengo. Autor de incríveis 9 gols em 9 partidas nestes 2 primeiros meses de 2024, o atacante é um dos artilheiros do futebol brasileiro no ano. E justamente em virtude deste ótimo desempenho, o camisa 9 volta a ser alvo de grandes equipes europeias, com ofertas podendo chegar a partir de junho. Pedro, que no ano passado, antes da chegada de Tite, chegou a ter conversas com o West Ham, mas não foi liberado pela diretoria do mais querido. Agora, segundo a apuração do portal espanhol Fichajes, quem tem avaliado a possibilidade de investir nos jogadores é o Sevilha, da Espanha. O time espanhol deseja contratar um novo alvo para o seu ataque e tem o brasileiro entre os 3 alvos favoritos para a posição, ao lado de Moise Kean e Hudson Edouard. Contudo, tanto Marcos Braz quanto Landim já estabeleceram que só irão negociar o centroavante pelo valor de sua multa rescisória, ou seja, 60 milhões de euros. Em reais, o negócio renderia algo em torno de 324,7 milhões de reais ao mais querido, tornando-se a maior venda da história do time carioca. Mauro Betting surpreende e aponta ex-Flamengo que é 80 vezes melhor que Gabigol. Ambos os jogadores deixaram suas marcas no Flamengo de maneiras distintas, cada um com suas características e conquistas únicas. O renomado jornalista esportivo Mauro Betting, em participação no podcast Mundo GV, fez elogios à trajetória de Gabigol no Flamengo, sugerindo que o atacante está se tornando um dos maiores ídolos da história do clube. Betting destacou a capacidade de Gabigol em decidir partidas importantes, especialmente em finais de Libertadores, ressaltando também sua forte ligação com a torcida flamenguista. Para Betting, mesmo com a rica história do Flamengo, com jogadores lendários como Zico, Gabigol ocupa um lugar de destaque. Um clube que teve Leônidas da Silva, Zizinho, Dida, Zico, Doval e tantos outros, o Gabi é o segundo maior ídolo do Flamengo, disse o jornalista. No entanto, ao comparar Gabigol com outro grande ídolo rubro-negro, Adriano Imperador, Betting adotou um critério diferente em seu discurso. Ele destacou a carreira internacional de Adriano, sua passagem por clubes europeus e seu sucesso na seleção brasileira, considerando o Imperador como um jogador 80 vezes melhor que Gabigol, principalmente pelo que conquistou fora do Brasil. O Adriano teve o pacote e a volta em 2009. O Adriano, para mim, é 80 vezes melhor jogador que o Gabigol, principalmente pelo que fez na Europa, afirmou Betting, deixando claro sua preferência pelo desempenho de Adriano em comparação com Gabigol.
Essa análise de betting certamente vai gerar debates entre os torcedores e os observadores do futebol, já que ambos os jogadores deixaram suas marcas no Flamengo de maneiras distintas, cada um com suas características e conquistas únicas. De saída do Flamengo, Gabigol recebe proposta oficial e pode vestir verde e branco. Ao que tudo indica, ídolo da nação não terá o contrato renovado e deixará o rubro-negro. Gabigol pode vestir verde muito em breve. O atacante caminha para deixar o Flamengo muito em breve. O atual contrato se encerra ao fim desta temporada do futebol brasileiro. Um novo ano se iniciou e nada mudou em relação à situação do camisa 10. Gabi segue sem tanto prestígio com o técnico Tite, que banca Pedro como titular na posição. O camisa 9, inclusive, vem fazendo um grande início de 2024. Pedro já soma 7 gols em 7 partidas oficiais. Ontem, inclusive, abriu o marcador no clássico diante do Fluminense. Gabi, por sua vez, pouco atua e soma 2 gols em 8 partidas. Recentemente, no duelo diante do Boa Vista, o centroavante foi alvo de uma polêmica envolvendo o técnico Tite. Desta forma, quem surge como um dos principais interessados é o tradicional Real Betis, da Espanha. A informação foi repercutida pelos portais espanhóis Todo Fichajes e Más Fichajes. Segundo a publicação, a equipe já teria até mesmo formalizado uma proposta ao atacante, que no meio do ano já pode firmar um pré-acordo e deixar o Flamengo sem custos em dezembro. A ideia do time espanhol é ter o artilheiro já no meio do ano, mas a equipe também não descarta esperar até o fim do contrato. Enquanto isso, Gabi segue no Flamengo. Vale ressaltar também que o Real Betis tem um bom histórico com jogadores brasileiros. Atualmente no elenco, conta com nomes como os de Abner, Johnny e William José. Flamengo, Landim surpreende e encaminha 2 contratações para o Mengão. Mengão segue em busca de reforços para essa reta final da janela de transferências. O Flamengo mais uma vez inicia o ano como um dos favoritos aos principais títulos da temporada, tendo, inclusive, o segundo melhor aproveitamento entre os times da Série A. Sob o comando de Tite, o rubro-negro marcou 19 gols nestes primeiros 2 meses de 2024 e até aqui, segue invicto, sem sequer sofrer gols dos adversários. Ainda assim, parte da nação está preocupada de que, com a Copa América, o time seja muito prejudicado no Brasileirão e, em virtude disso, vem cobrando reforços à diretoria. E ao que tudo indica, a tendência é que de fato o gigante rubro-negro anuncie pelo menos mais 2 contratações antes do fechamento da janela. Isso porque, de acordo com o jornalista Matheus Leal, o presidente do Flamengo, Rodolfo Landim, revelou a pessoas próximas que o time tem avançado por 2 nomes. Um deles é o zagueiro Léo Ortiz, que negocia com o mais querido desde o ano passado e finalmente parece estar próximo da equipe carioca. O outro nome, no entanto, é mantido em sigilo e não foi revelado pela fonte. A ideia do time é anunciar os nomes antes do próximo dia 7, quando a janela irá fechar no Brasil. Vale ressaltar que até então, o Mengão anunciou apenas 2 grandes nomes, sendo eles os uruguaios Nicolás de la Cruz e Matias Vina. E você, torcedor? O que você acha da situação de Léo Ortiz? Deixe a sua opinião nos comentários.